Fala galera, Rafael Ramos aqui e hoje eu vou resolver uma questão bem legal desse livro aqui, tá? Problemas de Física Geral. Esse livro tem umas questões bem difíceis, bem cabeludas, mas essa questão que eu vou pegar ela é relativamente simples, tá? De ser resolvida. Então eu vou colocar essa questão na tela, dinâmica de corpo rígido, uns 10 segundinhos, pegue papel, caneta, vamos tentar resolver, veja se você consegue analisar e encontrar o que ele pede. Porque depois você prossegue no vídeo e veja aí se eu fiz, se a gente fez mais ou menos da mesma forma, beleza, galera? Vou colocar a questão na tela aí para vocês. Então tá aqui o desenho que eu fiz, né? Parecido com o desenho que tá ali, né? Faltou pontuar aqui. Vou colocar aqui. Aqui A e aqui o ponto B. Né? Então olha só, a questão ela me passa algumas informações, tipo, me passa o valor de F2, me passa a distância aqui de A, que é a distância onde F1 e F2 são aplicadas, tá? A massa da barra, e ela me pede para encontrar a massa, o comprimento total dessa barra aqui, né? Como eu estou trabalhando com um corpo rígido, o que acontece aqui? Eu tenho que entender o seguinte, eu vou ter dois tipos de movimento, não necessariamente eu vou ter os dois, mas eu vou ter que precisar analisar os dois tipos de movimento, beleza? Quais são os movimentos? Movimento de translação e de rotação. A questão ela já fala pra gente que o objeto está no movimento de translação com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, né? Mas ele não rotaciona. Mas vamos pensar aqui o seguinte, vamos supor que eu não tenho F1 e não tenho F2 também, tá? E eu coloquei aqui mais ou menos a posição do centro de massa. Vamos imaginar agora que sem F1 e sem F2, que eu aplique a força exatamente no centro de massa. O que vai acontecer com essa haste? Ela tende a se deslocar sem rotacionar, né? Porque eu estou movimentando exatamente o centro de massa dela aqui. Agora vamos supor o seguinte, que eu não tenho F1, mas eu tenho apenas F2. Se eu empurrar, fizer essa força F2 aqui, o que vai acontecer? Essa barra, a tendência dela agora vai ser rotacionar, né? Mas ela vai rotacionar em torno do centro de massa, tá? Então o meu eixo fixo aqui vai ser o centro de massa. E agora vamos supor que eu não tenho F2, mas eu tenho F1 agora. E eu aplico essa força aqui. A tendência da barra vai ser rotacionar em torno do centro de massa também. Mas nesse caso, eu tenho que a barra ela não rotaciona, né? Então, eu não tenho movimento de rotação aqui, ok? Nessa questão eu tenho apenas um movimento de translação. Mas como eu estou considerando as dimensões do corpo, eu tenho que fazer as duas análises, tanto para rotação quanto para translação. Beleza? Então olha só, para um movimento de translação, eu vou ter o seguinte, as únicas forças que atuam no meu sistema aqui é F1 e F2, as únicas, não tem mais nenhuma outra, tá? Então são as únicas forças capazes de fazer o corpo rotacionar e capazes de fazer o corpo se mover com a aceleração, com aquela aceleração constante que a questão fornece. Já que o corpo ele está se movendo com aceleração constante, sem rotacionar, então pelas leis de Newton, eu tenho o seguinte, eu vou adotar F2, o sentido positivo aqui, tá galera? Sentido positivo, nessa direção e sentido. Então eu tenho que a soma das forças que atuam aqui no meu sistema, F2 é positivo menos F1 está para cá, está para o sentido negativo, então eu vou colocar negativo ali. Vai ser igual a massa vezes a aceleração do corpo, né? Já que eu tenho uma força resultante, o corpo está em movimento acelerado, então eu tenho uma força resultante. Então essa aqui
é a minha análise para o movimento de translação. Tá? Para o movimento de rotação, eu tenho o seguinte, o objeto ele não está rotacionando. Né? Então eu tenho que levar em consideração o análogo da força, só que agora para rotações. Quem é o análogo da força, só que para rotações? É o torque. Né? E o torque vai ser quem? Vai ser a força aplicada. Nesse caso aqui, como a força ela é ortogonal à haste, né? Então vai ser a força aplicada vezes a distância entre o ponto da força aplicada e o centro, o eixo de rotação, que aqui seria o centro de massa. Ok? Então, olha aqui, para a rotação, eu vou ter o seguinte, o torque total tem que ser nulo, vai ter que se anular, ok? Então, olha só, como eles estão em sentidos contrários, um vai ser positivo e outro negativo, né? Então, vamos lá, F2, vou começar por F1, tá? Tanto faz começar por F1 ou por F2. Vamos lá, F1 vezes a distância dele até o centro de massa. Olha só, que é a distância dele até o centro de massa? Se eu falar que a distância entre os pontos A e B é L, e o F1 está sendo aplicado numa extremidade da barra, e o centro de massa se encontra exatamente no centro da barra, tá? No meio aqui, então a distância entre F1 e o centro de massa vai ser L sobre 2. Se eu chamar a distância entre A e B de L. Então aqui eu coloco L sobre 2. Ok? Está aqui para F1. Menos F2 vezes essa distância aqui. Tá? Olha só, galera. F2 vezes essa distância. Quem é essa distância aqui? Já que eu tenho que essa distância é L sobre 2, né? Basta pegar dessa distância L sobre 2 e tirar A. Tirar daqui para cima que eu vou ter essa distância. Né? Então, olha só, é como se eu chamasse daqui desse ponto até aqui de B. Né? Então, quem vai ser B aqui? Vou fazer aqui embaixo para a gente entender. Quem vai ser B? Olha só, eu tenho que A mais B é igual a L sobre 2. Então, quem é essa distânciazinha de B? Basta passar o A para o outro lado. B é igual a L sobre 2 menos A. Pronto, esse é o valor dessa distância. L sobre 2 menos A. Então, como eu não tenho rotação, a soma dos torques tem que se anular. Então vai ser igual a zero. Pronto, então eu tenho as relações importantes aqui que eu preciso para fazer a análise, para obter o resultado dessa questão. Reparem o seguinte, aqui no movimento de translação, o único valor que a questão não me fornece é de F1, né? Eu sei quem é F2, sei quem é a massa e sei quem é ômega, que é a aceleração. No movimento de rotação aqui, eu não conheço F1 e não conheço L. L é quem eu quero encontrar, na verdade? Então, qual vai ser a minha ideia? A única equação aqui onde se encontra o L é aqui, na de rotação. Então, é ela quem eu vou usar para encontrar o L. Mas eu não conheço o F1, não é verdade? Se eu conhecesse o F1, basta isolar o L aqui que eu encontro. Mas eu não conheço o F1. Então, olha só, eu vou voltar aqui em cima. Eu conheço esse, não conheço, conheço e conheço esse daqui. Então, basta eu colocar aqui o F1 em função dos outros valores. Então, a partir daqui de cima, eu vou ter o seguinte. Basta eu isolar o F1. F1 é igual a
vai ser igual a F2 menos M ômega. Isolei o F1, eu encontro esse resultado. Então agora basta eu pegar esse resultado aqui, agora tá fácil, já sei quem é F1, né? Basta pegar esse resultado aqui e substituir aqui no lugar de F1. O que que acontece? A gente pode fazer isso aqui numericamente? Pode. Você pode colocar aqui os valores de F2, que é 5, menos a massa, que é de 1 kg, né? Vezes 2, não tem problema. Só que eu não vou fazer desse jeito. Eu vou substituir toda essa relação aqui, tá? E cortando o que precisa ser cortado. Beleza? Então vamos lá. Então agora eu vou substituir o valor de F1 aqui nessa relação. Quem é F1? Vai ser F2 menos M ômega. Isso aqui tudo vezes L sobre 2 menos F2 L sobre 2 menos A igual a zero. Pronto. Agora, olha só, eu conheço F2, conheço a massa, conheço a aceleração, eu não conheço o L e conheço o A. O único que eu não conheço aqui é apenas o L. Basta eu isolar o L agora que eu encontro o comprimento total da barra. Tá? Então vamos lá, eu vou fazer a distributiva aqui e aqui, né? Vai ficar F2 vezes L sobre 2, né? Menos M ômega L sobre 2, menos F2 vezes L sobre 2, mais F2 vezes A. Né? Eu tenho o negativo daqui, menos F2 vezes menos A. Tudo isso aqui é igual a zero. Basta agora isolar o valor de L. Então vamos lá. Aqui a gente percebe que F2 vezes L sobre 2 cancela com esse F2 L sobre 2. Então vai restar apenas quem? Menos M ômega L sobre 2 mais F2 vezes A igual a zero. Né? Basta agora eu isolar, né, o L, o valor de L. O F2A eu vou passar para o outro lado. Então vai ficar menos M ômega L sobre 2 igual a menos F2 vezes A. Os dois lados estão negativos, né? Então eu posso cortar, tirar o sinal. Basta que agora eu isolar o L. L é igual, passo 2 para o outro lado, 2 vezes F2 vezes A sobre M vezes ômega. Esse aqui é o comprimento da barra. Basta agora eu substituir os valores aqui que eu vou ter, né? O resultado numérico disso. L é igual a 2 vezes F2 é 5, vezes A, que é a distância onde a força F1 é aplicada e F2 é aplicada, que é de 20 centímetros. Eu vou ter que passar para metros, vai ficar 0,2, sobre a massa, que é de 1 kg, vezes a aceleração de translação, que é de 2 metros por segundo ao quadrado. Resolvendo isso daqui, corta aqui, eu vou ter que o resultado vai ser de 1 metro. Então esse é o comprimento da barra. Beleza, galera? Galera, espero que vocês tenham gostado. É uma questão bem legal de ser resolvida, tá? Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, comentem. Se tiverem dúvida, podem deixar a dúvida aí, beleza? E aguardem os próximos vídeos, galera. Valeu!